Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Na União Soviética, em 1981, Garry Kasparov e vários outros grandes mestres da época estavam ali debatendo sobre uma abertura que a gente vai ver aqui, a variante Botvinnik da semi-eslava. E tava um debate ali, um alvoroço em cima dessa abertura. Eu vou mostrar pra vocês qual é essa abertura e uma partida espetacular aqui do Kasparov em cima dela, vamos ver. Muito bem galera, o debate que estava rolando aqui, a discussão que estava rolando era a seguinte. Deixa eu tirar as fotos por enquanto para mostrar qual que é a discussão. Só que estamos falando aqui de uma discussão, ó, quem estava participando, o Sveshnikov, o Chelyabinsk, é todo nome de abertura, né? Aqui como é que chama o nome dos caras? Timoshenko, né? Só essa turma aí pesadíssima. E a discussão deles com Kasparov era a seguinte: a gente tem aqui a defesa eslava, a gente vai transpor aqui para a defesa semi-eslava e em breve a gente tem aqui a variante Botvinnik da defesa semi-eslava, tá? Essa variante com E4 ameaçando E5 e tudo mais. E aqui a discussão toda girava em torno do seguinte: B5 protege o peão, E5 ataca o cavalo, e para não perder o cavalo, o peão ataca aqui o bispo sai. E aqui o peão persegue o bispo, né? E aqui dá pra sacrificar o cavalo, porque o cavalo não tem como fugir e as brancas vão recuperar material, mas as pretas conseguem um bom desenvolvimento, por exemplo, numa variante como essa aqui, com bispo B7, C5 e por aí vai, dama B6, uma partida muito maluca, uma abertura muito confusa, e o debate todo tava em torno aqui dessa posição, ó, mais pra frente ainda, até aqui se aceitavam que todos esses eram os melhores lances. Agora, o espetáculo é que esses caras aceitavam que todos esses eram os melhores lances sem usar computador, não tinha, né? É tudo na raça ali, estudando em cima do tabuleiro e analisando as variantes, né? E pior que tá tudo certo aqui, conferindo com o computador, né? E aqui então a gente tem uma partida aqui extremamente difícil, né? Onde essa posição aqui no lance 22 era a posição de debate aqui entre os jogadores. Eles estavam dizendo, será que essa abertura, né, o que está acontecendo aqui? Bom, vamos tentar entender rapidamente. Questão material aqui, tem 5 peões para cada lado, duas torres aí para cada lado, duas peças aí para cada lado e uma confusão. As brancas tentando atacar o rei aqui exposto, né, e as pretas aqui também com uma possibilidade de ataque aqui também no futuro, né? Então, posição aqui dificílima aqui de avaliar, né? E aqui o ponto todo tentaram jogar rei B7 lá no torneio e não teve muito sucesso, porque aqui seguiu com torre por C4, aí veio o cavalo A5, B3, aí cavalo por B3 e foi uma grande confusão, mas o Garry Kasparov chegou à conclusão de que as brancas, o Garry Kasparov estava defendendo que essa abertura é boa para as brancas, que dama C2 aqui deixaria as brancas ganhas, cavalo atacado, ataque para cima do rei. Então essa era a análise do Garry Kasparov nessa posição, que rei B7 seria ruim. Depois vieram com a ideia de jogar C3, jogaram lá no torneio também esse C3, e o Garry Kasparov falou o seguinte: aqui depois de dama toma, torre toma, a partida seguiu com um ataque bem legal, que foi cavalo por C3, sacrificando aqui o cavalo, né, por alguns peões e um forte ataque. Veio torre A6, veio torre por A7, por aí vai. Brancas um pouco melhores aqui, apesar da peça menos, tem alguns peões a mais e um forte ataque. No entanto, por conta de pressão de relógio, essa partida acabou empatando. E o Kasparov estava convencido, portanto, de que essa abertura era muito boa de brancas, né? Só que agora é o seguinte, ele vai ter que provar isso aqui no tabuleiro, porque ele vai jogar agora contra o Timoshenko, um dos caras que estava defendendo aí, que dava para defender. Ele e o Sveshnikov se juntavam lá nas mesas, imagina as mesas, né? Timoshenko, Sveshnikov e Chelyabinsk discutindo lá que não, que a abertura era boa de negras. E o Kasparov havia feito um belo preparo caseiro. Vamos trazer aqui agora a foto, agora sim. Então a gente vai ter aqui Garry Kasparov contra o Timoshenko, esse embate teórico aqui da variante Botvinnik da semi-eslava. Vamos dar uma olhada então. Garry Kasparov abriu aqui com D4, temos D5, C4. Vamos passar os lances, vamos colocar lá no... O Kasparov, ele conta que ele ficou feliz aqui, que foi chegando, os dois fazendo os lances bem rápidos aqui, e foi chegando no preparo caseiro do Kasparov. Ele falou, ó, aqui tá beleza, aqui tá em casa, né? Ficou felizaço. E aqui foi indo, ó,
tudo igualzinho lá no estudo caseiro, né? Até que chegou aqui nessa posição agora, um pouquinho mais pra frente, torre de F em C1, o lance 22. O famigerado lance 22, né? Todas as mesas ali rondavam em cima das análises aqui dessa posição. E o Kasparov já tinha estudado C3, já tinha estudado Rei B7, tava pronto com seu preparo caseiro. No entanto, o Timoshenko traz uma novidade teórica aqui. Ele segue com o lance cavalo A5, um lance que o Garry Kasparov não havia preparado aqui para lutar contra esse lance. O que será que Kasparov vai fazer? O Kasparov agora segue então com o bonito lance aqui. Olha só, galera, que loucura, né? Olha o que ele me encontra aqui na partida, o lance B3. E aqui o ponto todo é o seguinte, ele tá provocando aqui esse lance cavalo por B3, só que ele ficaria melhor aqui o Kasparov com torre por C4 cheque. Depois, por exemplo, da volta aqui do cavalo, poderia seguir mais uma vez com aquelas ideias de dama C2 com forte ataque aqui para cima de C5, melhor aqui para o Garry Kasparov, né? Por isso a partida seguiu com C3 e aqui eu acho que o Kasparov se lembrou, né, daqueles ataques lá com sacrifício e tudo mais, falou, vamos pra isso. E aqui, portanto, ele jogou cavalo por C3, B por C3, sacrificou aí a peça por esses dois peões, Rei D7 foi jogado e o Kasparov segue agora com aquela ideia de dama C2 pressionando aqui pra ir pra cima do rei, né? A partida seguiu com bispo D6 aqui controlando a casa de C7. Kasparov segue com torre C1 triplicando na coluna C. Olha, pode até ser que ele queira sacrificar aqui qualidade. O Timoshenko segura tudo, joga a dama B7, tá protegendo aqui toda a posição. E o Kasparov segue com mais um lance que exclama aqui, B4, olha que bonito o lance, né? E aqui é o seguinte, não dá pra desviar a defesa da casa de C7, a torre vai ir pra lá, né? Então por isso a partida seguiu com dama por B4. E o Kasparov segue agora com torre B1, atacando aqui a dama. A dama passa pro outro lado pra G4, pode ter contrajogo aqui na ala do rei, cuidado Garry Kasparov. E o Kasparov segue com o melhor lance da posição, bispo aqui por A7, né? E aqui então a partida seguiu com E5, né? E5 que futuramente foi criticado, nós vamos falar ainda sobre isso, porque essa história aqui vai virar uma playlist, tá? Isso aqui é uma playlist dos embates teóricos que vão existir depois, em cima dessa discussão toda. Ah não, mas o E5 aqui que não foi bom e tal, bispo E5 era melhor, o Shevchenko lá batendo pesado nessa ideia e tudo mais. Nós vamos ter ainda até partida contra o Tal no futuro, seguindo essa abertura, tá? É bem legal acompanhar esse embate teórico aqui ao longo do tempo, né? Bom, a partida seguiu aqui com E5, é o melhor lance segundo os computadores. A partida segue com dama em A2 agora pelo Garry Kasparov e pressão pra cima do cavalo, a torre tem que ficar protegendo. Aqui temos torre D1 com cheque e depois de torre toma, dama toma, rei G2 forçado e a dama vem pra H5, pressão no peão de H2. E agora, hein, sacrificando aqui o cavalo. E o ponto todo é que não dá tempo, né, de capturar, porque as pretas vão conseguir... É bem confusa aqui a posição, mas vão conseguir empate, vão conseguir um cheque perpétuo e tudo mais. Uma loucura, né? Aqui as brancas com um peão a mais, mas por conta aí do rei exposto e tudo mais, as pretas estão no jogo. Um jogo bastante violento, com chances aí para os dois lados, né? Mas aqui a partida seguiu com o lance dama em A4 aqui com cheque, olha só. Aqui rei E6, o rei vai para segurança e agora Garry Kasparov segue com H4, primeiro protegendo lá o peão de H2. A partida seguiu com dama em E2 e aqui então acabou, né? Agora caiu aqui o cavalo, ficou ruim aqui pro Timoshenko, né? Pior que não tinha muito que ele ter feito aqui, né? Talvez o Garry Kasparov... talvez depois desse rei G2 aqui o Timoshenko pudesse ter jogado um lance esquisito aqui como cavalo B3, um lance bem estranho, né? Com a ideia de que se dama por B3, torre por B3, troca aí, devolve material e vai tentar jogar esse final aqui com alguns peões a menos, né? Mas é tudo muito, deixa esse debate aí pra eles. A partida seguiu com dama H5, dama 4 cheque, enfim, mais uma vez aqui depois desse H4. Acabou, né? Caiu uma peça. Claro, o Timoshenko ainda tenta alguma coisa, torre A8 pressionando o bispo. Vamos ver a técnica agora do Kasparov. O Kasparov comenta que aqui dama E4 cheque teria sido mais resistente, né? Primeiro jogar esse lance e depois seguir com torre A8 e tal, poderia ter sido mais resistente. Torre A8 seguiu na partida e agora o Kasparov não deixa mais. Aqui ele joga dama em A4, controla a casa de E4, rei por F6 foi jogado, dama D7, rei G7 foi jogado e agora a torre aqui em F3. Garry Kasparov tem um peão a mais, mas ele tem um forte ataque aqui pra cima do rei. Dama C4 foi jogado, protegendo em F7. O Kasparov segue com dama por D6, torre por A7 e recupera a peça. Mas agora cai aqui em E5, o Kasparov tem dois peões a mais. A partida ainda segue com torre F5.
dama C6 cheque, rei H2. E nessa posição, meus amigos, Timoshenko abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Garry Kasparov estava preparadíssimo aí, apesar de ter saído, né, do preparo caseiro, ele estava estudando bastante, aí estava bem afiado com os temas aí da posição, né? E aqui realmente não tem mais o que fazer. Dama H6 vai perder a dama com torre H5. Se jogar um F6, por exemplo, torre por F6 simplesmente, o rei tá exposto, né? Muito material a mais aqui para as brancas. As pretas, se vacilarem, estão levando checkmate aqui em poucos lances, né? Agora, o interessante dessa história, eu vou mostrar aqui a precisão da partida, que é bizarra, né? 96,5%. Isso a gente não vê nem hoje em dia, né? Uma precisão como essa. 96,5% de precisão pro Kasparov, com lance brilhante ali, o cavalo por C3, né? Então, realmente mostra a precisão surreal de Garry Kasparov, né? Agora, o interessante é que terminou essa partida e o Shevchenko, o Timoshenko também e o Chelyabinski não se convenceram de que o Kasparov estava correto. Disseram que o erro foi jogar E5, tinha que jogar bispo E5. E o Kasparov ficou uma noite sem dormir, falou que só conseguiu dormir de madrugada ali, 2, 3 da manhã. Porque ele falou, será? Ele ficou tomado nesses pensamentos, será que o meu cavalo por C3 foi um blefe? Será que é fajuto mesmo? E aí ele teve que estudar. E aí a gente vai ver o resultado disso no próximo vídeo, tá bom, galera? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!